Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jordana e, juntamente com o tutor Paulo, vamos dar sequência no módulo 2 do minicurso de Lógica Proposicional. Nesse vídeo, vamos tratar de alguns exercícios e suas resoluções. Temos aqui o nosso primeiro exercício, que diz o seguinte. Pedro, após visitar uma aldeia distante, afirmou: não é verdade que todos os aldeões daquela aldeia dormem à sesta. A condição necessária e suficiente para que a afirmação de Pedro seja verdadeira é que seja verdadeira a seguinte proposição. Temos aqui 5 alternativas. A. No máximo o aldeão daquela aldeia não dorme à sesta. B. Todos os aldeões daquela aldeia dormem à sesta. C. Pelo menos um aldeão daquela aldeia não dorme à sesta. D. Nenhum aldeão daquela aldeia não dorme à sesta. E. Nenhum aldeão daquela aldeia dorme à sesta. Então, vamos para a sua resolução. Se a gente observar, veremos que esta sentença contém uma negação. Onde? Qual sentença? Essa sentença aqui, ó. Contém uma negação, que ela está bem aqui, ó. Não é verdade. Então, não é verdade, você está negando. Se a gente trocar esse não é verdade por é mentira, a gente vai ter a seguinte sentença, ó. É mentira, a gente trocou o não é verdade por é mentira. Então, é mentira que todos os aldeões daquela aldeia dormem à sesta. Agora, pessoal, essa sexta aqui está escrito errado, tá? No lugar do S é um X, tá? Perdão. Agora, interpretemos a frase acima. Se é mentira que todos os aldeões ficam acordados, significa que pelo menos um deles não dorme. Em qual alternativa que está dizendo isso? Na alternativa C. Próxima questão é a de número 2, que diz o seguinte: dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto é logicamente equivalente a dizer que é verdade que. Alternativa A. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. B. Pedro não é pobre e Alberto não é alto. C. Pedro é pobre ou Alberto não é alto. D. Se Pedro não é pobre, então Alberto é alto. E. Se Pedro não é pobre, então Alberto não é alto. A sua resolução diz o seguinte: trata-se da negação. Qual negação? Não é verdade que. De uma conjunção. Conjunção é e, a gente sabe, né? Então, a gente tem essa seguinte sentença. Quando a gente nega a primeira parte, a gente tem Pedro não é pobre. Quando a gente nega a segunda parte, Alberto não é alto. E, finalmente, quando a gente troca o e por um ou, a gente conclui a seguinte frase: não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto. Então, o que a gente fez? A gente fez a negação de uma conjunção. E quando a gente fez essa negação, a gente chegou que a resposta é a alternativa A, que diz Pedro não é pobre ou Alberto não é alto, que é equivalente a essa sentença que a gente encontrou quando fizemos a negação da conjunção. Agora, olha só essa questão 3, que diz: qual é a negação da frase Isabel não almoçou e foi ao dentista? Então, aqui a gente tem uma disjunção inclusiva, ou seja, P ou Q. Para que uma proposição com conectivo ou seja considerada negativa, é necessário negar as proposições simples e trocar o conectivo por e. Então, primeiro passo, vamos fazer a negação da nossa primeira proposição, que é Isabel não almoçou. A sua negação fica Isabel almoçou. A negação da segunda parte, que é foi ao dentista. Sua negação é não foi ao dentista. Portanto, quando a gente faz, né, a gente junta a frase, vai ficar como? Isabel almoçou ou não foi ao dentista. Esse ou, por que ficou ou? Porque a gente trocou esse e por ou. Por que a gente fez essas duas negações e fez essa troca de e por ou? Porque aqui a gente fez a negação de uma disjunção. Esse é o nosso e-mail para contato. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato que estaremos à disposição.
Então, bons estudos e até o módulo 3.